Deixa eu só colocar aqui a página no computador, eu esqueci. Prontinho. Amém, a paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, do YouTube, amém, pessoal do Meet, amém, né? O Edinaldo, a Silvana, João, Maria, a Dorinha, Maria, a Oliveira, a Jéssica, a Eliane, a Elizabeth, a Ernestina, a Rita, amém, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o juízo final, a gente vai falar sobre o destino dos ímpios, né? O Salmo 1 é sobre isso, sobre o destino dos ímpios. Não vale a pena ser ímpio. Ainda que nessa vida o ímpio ache que está prosperando, né? Ainda que nessa vida pareça que tudo está dando certo, não compensa ser ímpio, porque o seu final não vai ser bom. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Amém, amém, amém. Gente, antes de começar a falar sobre Salmo 1, é bem curtinho esse salmo, a aula hoje vai ser rapidinho, o salmo é curto. Eu queria só falar uma coisa, eu falei, né, que a gente já tem R$500, né, para cadeira de rodas, que a gente vai comprar para criança de 4 anos no Rio de Janeiro para entregar, né, eu falei que teve uma moça, né, que ela viu a minha divulgação, né, ela é de outra religião, mas ela viu a minha divulgação sobre a cadeira, e o marido dela trabalha em uma empresa que fabrica cadeiras, né, e a gente estava conversando tal, gente... É uma pena, mas a cadeira que ela poderia me arrumar é uma cadeira de hospital, uma cadeira normal. E o que acontece? Essa criança, ela precisa de uma cadeira com encosto, porque ela tem paralisia. Então não é só as pernas, não é que elas não conseguem andar, não é que é paraplégica. Ela não tem, ela fica toda soltinha, entendeu? É essa a questão. Então precisa realmente ser uma cadeira com apoio aqui na nuca, nas costas, porque se deixar ela sentadinha, ela cai, tadinha. E ela não tem cadeira. A mãe dela tá tendo o maior trabalho para levar ela para a escolinha. E na escolinha eles também têm maior trabalho em deixar ela, porque precisa arrumar uma posição para ela na escolinha, para ela poder ficar, né? E ela não tem esse apoio, tá? Então precisaria ser essa cadeira, gente. Então a gente continua aqui, tá bom? Na luta, para ver se a gente consegue comprar essa cadeira. Eu falei para vocês, eu tinha achado uma cadeira há mais de um mês atrás, por R$600, mas eu acho que não está mais disponível. Já faz mais de um mês que eu vi essa cadeira, gente, baratérrima. Uma cadeira dessa com encosto, tudo... Tá muito barato, R$600. R$600 tá muito barato. E eu acho que não tá mais disponível. Mas eu vou continuar pesquisando e procurando, gente. Enquanto isso, quem puder ajudar, tá? Eu agradeço grandemente, gente, sabe? Pra ajudar essa criança, né? Ajudar essa mãe, né? Porque a diretora da escola foi que pediu ajuda. Porque a diretora falou que tem muita dó dessa mãe, porque essa mãe chega com muito trabalho, com a filha no colo, e a filha não pode ficar solta, então precisa ficar toda embrulhada, e a mãe faz um esforço tremendo ali, para que a filha dela não caia, né, não fique de mau jeito, porque ela não segura o corpo, entendeu? Então, amém, gente. Quem puder ajudar, eu agradeço grandemente, tá? Quem já ajudou, porque muita gente, glória a Deus, já ajudou, e a gente já tem R$500, glória a Deus. E todo mundo que já ajudou, eu agradeço, gente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus retribua 100 vezes mais na tua vida, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus se cumpra sobre você, porque a palavra de Deus diz que o povo dele jamais mendigará, que o povo dele jamais pedirá emprestado, mas que o povo dele será tão próspero, mas tão próspero, que ele emprestará e ajudará as outras nações e as outras pessoas. E amém, que assim seja na vida de vocês, tá bom? E eu tô nessa saga, gente, eu tô nessa luta porque eu quero muito entregar essa cadeirinha logo, gente, eu quero mesmo, sabe? E assim, eu tô considerando, gente, eu tô pedindo pra vocês só o valor da cadeira, sabe? O valor pra ir buscar a cadeira e pra ir levar a cadeira, eu que vou pagar, sabe? O valor pra ir até lá, retirar a cadeira e pra ir levar pro Rio de Janeiro, eu que vou pagar. Mas eu não consigo arcar também com o valor da cadeira, então, gente, se vocês puderem me ajudar, glória a Deus, amém, tá bom? Então eu queria falar sobre isso. Amém, obrigada. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre Salmo 1. O Salmo 1 fala sobre a recompensa dos ímpios. Fala sobre o que vai acontecer com os ímpios. Tá bom? Amém. Qual que é o juízo final deles?
E a gente vai falar sobre isso hoje, amém. Eu vou fazer uma oração agora, tá? E a gente então vai começar o estudo do Salmo 1, amém, tá? Deus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai, amém, obrigada. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor se revele a cada um de nós, Pai, amém. Toca os nossos corações, toca a nossa mente, meu Deus, nos toca, Pai, e nos transforma. Nos torna, meu Deus, pessoas melhores, Pai. Faça com que nós sejamos melhores, amém. Faça com que nós sejamos a sua imagem, a semelhança, que sejamos realmente, meu Deus, como tu, que o Senhor resplandeça a tua glória, meu Deus, através de nós, através das nossas vidas, que sejamos exemplo para todas as nações, que sejamos exemplo para todos os povos, Pai, amém. Nos ensina a andar nos teus caminhos, nos ensina a obediência, meu Deus, nos dê um coração bom, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Nos transforma, Pai, por completo, Pai, porque nós precisamos muito ainda ser transformados. Nós estamos muito longe, meu Deus, da santidade, muito longe de sermos santos. Nos ajuda, Pai, amém. Que o Teu Espírito Santo venha com a santidade dele e nos santifique, e nos purifique, e nos livre de nós mesmos, Pai. Amém. Que o Senhor nos guie nessa caminhada, meu Deus. E que o Senhor nos sustente e nos fortaleça diante de cada prova, diante de cada aflição. Que não venhamos a perder a nossa fé, que não venhamos a esmorecer, pois Tu, Deus, é a nossa fortaleza. Que venhamos a depositar, meu Deus, toda a nossa força em Ti. Que venhamos a nos revestir de Ti, Pai, amém. Que venhamos, meu Deus, a ficarmos deitados e seguros debaixo das Tuas asas, que venhamos a descansar no Teu colo, Pai. Amém. Que o Senhor nos conceda a Tua paz, que o Senhor nos conceda a Tua alegria, que o Senhor nos conceda o Teu consolo e o Teu conforto. Nos ensina, Pai, a sermos melhores. Amém. E nos livra de todo o mal. Amém. Amém. Então agora a gente vai falar sobre o Salmo 1. No versículo 1 diz assim, antes de eu falar sobre o versículo 1, deixa eu só falar uma coisa. Gente, não se sabe quem foi que escreveu o Salmo 1, tá? A gente não sabe quem foi que escreveu. Pode ser que não tenha sido Davi, mas é um salmo de introdução. Oi, Cida, a paz, a paz, Adriano, a paz, Igor, amém. É um salmo que introduz o livro, né? É um salmo que apresenta o livro de salmos pra gente. Então, seria um salmo de introdução do livro, tá? Não sabemos se foi Davi que escreveu, mas geralmente esse salmo 1, ele é atribuído a Davi, tá? Então, por isso que eu vou ler ele agora com a história de Davi. Geralmente, os estudiosos, né, eles atribuem esse salmo para Davi, tá? Então, amém. Mas a gente não tem certeza se foi Davi que escreveu, tá bom? Mas pela escrita parece ser realmente Davi ou Salomão, né? Parece ser no máximo Salomão ali. Depois de Salomão, não sei se podia ser Esdras, não sei. Mas é geralmente atribuído ali para Davi, tá bom? Amém. No versículo 1, então, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui o salmista está dizendo o seguinte, no final, porque ele vai falar sobre o final do ímpio. Então aqui ele está falando sobre o final. Quem é que está ganhando no final? Né? Essa é a questão. Parece que está sendo vivido um momento na sociedade, a gente observa muito isso com Davi, né, com os profetas, parece que está sendo vivido um momento na sociedade, hoje a gente observa isso, né? Parece que está sendo vivido um momento na sociedade onde o ímpio está bem, onde parece que pro ímpio dá tudo certo, onde parece que a vida do ímpio decola, né? E a vida do justo não. Parece que está sendo vivido esse tempo, onde na vida do justo é tudo difícil. A vida do justo é um perrengue, mas a vida do ímpio parece que é uma maravilha, né? E chega um momento em que parece que compensa ser ímpio, né? Parece que compensa ser do mundo.
A pessoa pode chegar nessa conclusão, compensa ser do mundo, já que eles estão aí, ó, bem, eu obedeço a Deus, faço um monte de coisa e tô aqui sofrendo só, né? Então Davi, nesse salmo, né, ou o salmista, nesse salmo primeiro, ele vai dizer pra gente que não vale a pena ser ímpio. Não vale. Ainda que ele ganhe riquezas nesse mundo, ainda que pareça que tudo está indo bem para ele nesse mundo, ainda que nesse mundo ele tenha fama, ainda que nesse mundo pareça que a vida dele é maravilhosa, não compensa ser ímpio, porque o pagamento dele a ser dado por Deus não vai ser bom. É isso que Davi diz aqui. Então, gente, não fique pensando no que ele está colhendo agora. Porque quando Deus vier fazer justiça, o ímpio vai se arrepender de ter sido ímpio. E é isso que a Bíblia diz mesmo, né? Mas vai ser tarde demais, eles não vão poder mais ir para o céu. E é isso que Davi começa a dizer aqui. Gente, não vale a pena ser ímpio não, tá? E ele diz, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse homem é feliz. Por quê? Porque ele vai ter um fim bom. Ainda que nessa terra ele esteja sofrendo, ainda que nessa terra ele esteja chorando, ainda que nessa terra ele esteja passando por muita tribulação, ainda que nessa terra ele esteja passando fome, enquanto o ímpio está lá com a barriga cheia, né? Não compensa você seguir conselho de ímpio. Então a pessoa está pobre, né? Está passando necessidade, na miséria mesmo, e vem um ímpio que tá ali vivendo um banquete, vive bem, tem muito dinheiro, vem dar um conselho de como é que ele faz para sair daquela miséria. Não ouça conselhos do ímpio. Não são conselhos bons. Dali nunca sai conselho bom. Gente, eu conheço pessoas assim, sabia? Eu fico até indignada. São pessoas que não sabem dar conselhos. Não sabem, porque não tem sabedoria, gente. Não tem sabedoria. A gente tem que ter muito cuidado para quem a gente pede conselho. Porque existem pessoas que a gente pede conselho e as pessoas dão conselhos que vão destruir nossa vida. A gente tem que ter muito cuidado. Porque o conselho tem que vir de Deus, gente, da sabedoria de Deus, né? E até com crente. Porque existe crente que dá conselho ruim. Dá conselho errado. Não é porque é crente que está dando conselho certo. Não. Pedro tinha um ótimo conselho para Jesus. Jesus, não se entrega não. Não vou te deixar ser pego não, Jesus. Deixa eu arrancar a orelha desse soldado. O senhor não vai ser pego não, né? Parecia um bom conselho de Pedro. Não vou deixar o meu senhor morrer. Não vou deixar Jesus morrer. Olha que conselho bom. Ele queria Jesus vivo. Conselho muito bom. Ele estava preocupado com Jesus? Estava, gente. Pedro não estava sendo hipócrita. Pedro estava preocupado. Mas o conselho dele era horrível. E ele era um cristão. E um conselho péssimo. Porque o conselho dele vinha da carne dele. O conselho dele não vinha do Espírito. O conselho vinha da carne. Porque a carne dele não queria ficar longe ali de Jesus. Então não queria deixar Jesus morrer. E assim é. Alguns cristãos, eles dão conselho na carne. Mas o conselho, para ser bom, ele tem que vir de Deus e não da carne da pessoa. Eu não tenho que dar um conselho do que eu acho. Eu tenho que dar um conselho segundo o que Deus fala, segundo o que Deus diz, segundo o que o Espírito Santo me ilumina a falar. É isso, né? Então, até cristão dá conselho ruim. A gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com quem você anda ouvindo, de quem você anda ouvindo conselho, viu? Que a pessoa tem cada um aí, pelo amor de Deus. Então, aqui, Davi vai falar, olha, não compensa ser ímpio, não. No final, feliz vai ser aquele que não ouviu conselhos de ímpios. E tem mais. Davi diz. E não só isso. Também vai ser feliz aquele que não parar no caminho do pecador. Tem gente que anda pelo caminho do pecador, né? Às vezes você dá uma escorregadinha, andou ali no caminho do pecador, mas logo voltou para o caminho certo. Você não ficou parado no caminho do pecador. Aqui, o salmista está dizendo que essa pessoa, ele se desviou do caminho, parou no caminho do pecador e ficou parado no pecado. Ele não voltou para o caminho certo, ele ficou parado no caminho do pecado. E é isso que ele está falando.
Feliz é aquele que não fica parado no caminho do pecado. Você observa que aqui o salmista não fala assim, feliz é aquele que não peca, né? Porque a gente está sujeito a pecados, Davi pecou, né? Então ele não está dizendo isso. Feliz é aquele que não peca. A gente está sujeito, pode ser que a gente peque, né? Mas a questão não é não pecar. A questão é você não ficar parado no caminho do pecado. Se desviou, foi para o caminho do pecado, volta para o caminho certo. Não fica parado no caminho do pecado, continuando fazendo pecado, continuando cometendo pecado, né? E é isso que ele está falando. Feliz é aquele que ainda que caiu no caminho do pecado, ele voltou. Ele não ficou parado no caminho do pecado. E aqui ele continua. Feliz também é aquele que não se senta junto com os escarnecedores. Sabe aquela coisa? Me diga com quem você anda que eu direi quem você é. É isso. E é aquela coisa, uma vez eu falei isso. Por exemplo, você pega uma pessoa, gente, que tá há 10 anos casada, eles se parecem muito, né? Pega uma pessoa de 20 anos, de um bom casamento, né, claro. Pega de 20 anos aí, 30 anos de casamento, parece até irmãos. Você olha pra pessoa, nossa, eles parecem irmãos. Ficaram tão parecidos, né? Eles têm um jeito parecido, falam parecido, manias. Eles vão pegando o jeito um do outro, né? E vão virando uma coisa só, eles vão ficando bem parecidos. E é isso. A gente tem que ter cuidado com quem a gente anda. Porque a gente fica parecido com a pessoa que a gente anda. Se eu quero ser uma pessoa sábia, eu tenho que andar com pessoas sábias. Porque eu vou aprendendo e vou me parecendo. Eu vou começar a falar como elas. Eu vou começar a me portar como elas. Eu vou começar a agir como elas. Gente, a gente acaba se misturando, entende? A gente acaba virando aquilo que a gente está tendo companhia, né? E assim é com os ímpios. Se a gente começa a andar com ímpio, a gente começa, sem perceber, inconscientemente, a fazer as mesmas coisas que ele está fazendo. Mas sem perceber. Porque isso, a gente não percebe, igual num casamento. Daqui a pouco os dois estão fazendo as mesmas coisas e nem percebem, né? E todo mundo daqui fala, nossa, eles parecem irmãos, né? E é nisso. Às vezes você tá andando, não, eu não tenho problema andar com ímpio, porque eu sei o meu limite, eu sei o que eu posso, o que eu não posso. Mentira. Inconscientemente você vai estar começando a fazer. Você vai falar uma mentirinha, não tem problema, é só uma mentirinha. Aí começa. Uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha, outra coisinha. Daqui a pouco tá no mundo do pecado. Porque é assim, é uma brechinha, outra brechinha, outra brechinha e vai. E aqui diz na roda dos escarnecedores, né? Então, a pessoa lá, tem uma rodinha lá, falando mal dos outros, a rodinha falando mal da vida alheia, né? E eu sento lá naquela roda. Ainda que eu não fale nada, gente, eu tô participando daquilo. Ainda que eu não fale nada. Eu tô sendo conivente com aquilo. Eu tô sentada no meio da roda onde tem um monte de gente falando mal de um monte de gente. E eu só tô ouvindo, mas eu tô sendo conivente com aquilo. Eu sou igual a eles. Eu sou igual a eles. Eu não mandei ninguém parar. Eu não falei, gente, para, é feio isso. Coisa feia ficar falando dos outros. Não falei nada. E se eu falei e eles continuam, eu tenho que levantar isso aí. Primeira coisa é essa. Eu falo, gente, para, é feio ficar falando dos outros, não sei o quê. A pessoa continua falando, fala, então dá licença, eu vou sair da mesa. Sai e vou para outro lugar. Isso é a postura de um cristão. Isso é a postura que a gente tem que ter, tá? E é isso que o salmista está falando aqui. Feliz é essa pessoa. Feliz é aquele que não segue conselho de ímpios. Feliz é aquele que não fica parado no caminho do pecado. Feliz é aquele que não anda com ímpios. Aí no versículo 2, o salmista continua. Pelo contrário, feliz ele é essa pessoa, porque ao invés de fazer tudo isso que a gente falou lá em cima, pelo contrário, ele não faz aquilo tudo. Ele, pelo contrário, ele tem prazer na lei de Deus. Ele tem prazer na palavra de Deus. Ele tem prazer em obedecer a Deus. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Não só ele não pratica nada daquilo, como ele ainda tem prazer na lei de Deus, em obedecer a lei de Deus. E ele não só tem prazer em obedecer a lei de Deus, como ele também fica refletindo sobre a lei de Deus de dia e de noite. Ele fica em todo momento da vida dele refletindo sobre a lei de Deus, para que ele não venha a pecar em nenhum instante.
Então ele sempre está refletindo sobre aquela palavra, sobre aquela lei e trazendo para a vida dele. Esse é feliz. E no versículo 3, então continua. Porque na verdade, esse que faz isso, que não se junta com os ímpios, que não segue o conselho dos ímpios, que não... Amém. Amém, João Nigzani, amém. Amém. Ele falou que acabou de meditar no Salmo 1 inteiro e logo que acabou de meditar nesse salmo, ele encontrou esse vídeo explicando sobre o mesmo capítulo. Amém, glória a Deus, amém, amém. Então, gente, essa pessoa vai ser muito feliz. Além de não praticar essas coisas, né? Além de não andar com ímpio, além de não ouvir conselhos de ímpio, além de não ficar parado no caminho do pecado, ele ainda tem prazer na ordem de Deus, ele tem prazer em obedecer a Deus, ele tem prazer nisso. E diz que essa pessoa é feliz por quê? Por que essa pessoa é feliz? Por que essa pessoa é afortunada, né? No versículo 3 diz, porque essa pessoa, ela vai ser plantada como uma árvore, que é plantada junto a um ribeiro de água, gente. Essa pessoa é como uma árvore que foi plantada ali num ribeiro de águas, e essa árvore, ela dá sempre frutos. E as folhas dessa árvore, são muito verdes, muito bonitas, e nunca caem. E tudo que essa pessoa fizer, vai prosperar, vai dar certo, vai ter o aval de Deus. Então, aqui no versículo 4, continua. Mas com os ímpios, gente, não vai ser assim não. Não compensa ser ímpio. E ele vai falar aqui sobre o juízo final do ímpio, né? Porque foi o que eu disse no início do salmo de hoje, né? Chegou um momento na história em que você olhava e parecia que o ímpio estava vivendo melhor do que o justo. O ímpio está próspero, o ímpio está cheio de riquezas, o ímpio está com saúde e o justo está sofrendo, o justo está doente, o justo está pobre, né? E o justo tá passando mal ali, tá ruim, né? Então chegou um momento e falou, não, acho que vale a pena ser ímpio, né? E o salmista fala, não vale a pena ser ímpio. Tudo que está acontecendo nessa vida é passageiro, gente. Não se engane com as riquezas dos ímpios. Não se engane com a saúde que ele tem aqui. Não se engane com a vida que parece que é maravilhosa dele. Não se engane. Porque tudo isso é passageiro. Quando Deus vier julgar o ímpio, não vai ser bom. O fim dele não vai ser bom. Então não sejam como os ímpios. Aí no versículo 4, continua o salmista. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios não são assim, eles não têm bons frutos. As árvores deles não ficam sempre verdes. Eles não estão ali plantados do lado de um ribeiro. Não, os ímpios não são assim. Né? Você vê o fruto é diferente realmente, gente, de uma pessoa que é justa e de uma pessoa que é ímpio. Você vê pelos frutos, né, o resultado. Você vê às vezes os filhos do ímpio, tudo, né, você vê, trabalho, né, ali o negócio é feio. No versículo 5 continua. Por causa disso, porque a verdade, olha só, tá explicando aqui por que os ímpios vão sofrer a recompensa que eles vão sofrer no juízo final. Aqui explica. Por causa disso, os ímpios não vão resistir no dia do juízo. Por causa do quê? Porque eles são como uma moinha que o vento espalha. Eles não têm utilidade nenhuma. Não têm fruto nenhum. E é por isso, por eles não terem utilidade nenhuma, por eles não terem fruto nenhum, que eles não resistirão no dia do juízo. Porque quando Deus vier com o sopro, Deus vai queimar todos eles. Deus vai lançar todos eles num lago de fogo e enxofre. Com o respirar da narina dele, de Deus, né? Ele vai fazer isso. Porque eles não têm raiz. Eles são tão leves
que o respirar da narina de Deus irada vai ser o bastante para destruir eles no dia do juízo. Porque eles não têm substância, não têm raiz. Enquanto que o justo tem. E é por isso que Deus vai vir com a narina cheia de ira, mas o justo vai estar lá firme. Porque ele tem raiz. Ele não vai ser levado quando Deus vier com a narina dele cheia de ira. Mas o ímpio vai. Porque o ímpio é seco como uma folha velha seca. E ele vai voar. E vai ser levado no dia do juízo. Então no versículo 5 diz isso, né? Diz assim: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que está dizendo aqui? Gente, na hora que os justos forem se reunir, na hora que Deus for separar os justos, não vai passar nenhum pecador. Porque o pecador não fica dentro da reunião dos justos. Não vai ter nenhum pecador, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o juízo final. Eu já ouvi muita gente falando: ai, Deus ama o pecador, ai, Deus ama o pecador, né? Ai, se eu tiver errado, ai, que Deus me perdoe, né? Gente, quem vai queimar no lago de fogo e enxofre não é o pecado, é o pecador. É o pecador. É ele que vai queimar lá. Deus não foi criado um Deus, né? Foi espalhado um Deus que não existe, que é um Deus que é só amor, um Deus que é só compaixão, um Deus que é bobo. Esse Deus não existe, gente. Deus é amor e Deus é justiça. O mesmo nível que ele ama, ele faz justiça. Ele não se contradiz, ele não é contra o caráter dele. E ele não ama o pecado. E ele não ama quem pratica o pecado. Por isso que essa pessoa vai morrer no lago de fogo e enxofre. Agora ele torce, realmente ele torce muito, para que o pecador se converta, para que o pecador se arrependa. Que a Bíblia diz que Deus quer salvar todo mundo. Deus não quer que ninguém seja condenado. Deus não quer. Pelo contrário, ele está ansioso para que todos sejam salvos. Ele quer que todo mundo seja salvo. Mas se a pessoa não se converter, se a pessoa não sair do pecado dela, ainda que essa pessoa esteja pregando a Bíblia, mas se ela não sair do pecado dela, ela não vai se reunir com a congregação de Deus. Porque com a congregação de Deus não ficam pecadores. E esse pecador vai estar onde? No lago de fogo e enxofre. Porque Deus não aceita pecadores. No grande dia, né? O que vai acontecer? Quando Jesus voltar, né? A Bíblia diz que Jesus virá. Todo mundo vai ver, né? Todo mundo vai ver Jesus voltando. Então, né? Passando ali o reino milenar, tudo depois da luta, tudo. Todo mundo vai ser ressuscitado, né? Todos os mortos serão ressuscitados. Então, todos os mortos serão colocados em um tribunal. Todos. Os grandes, os pequenos, os bons, os maus, todos. Vão ficar todos de frente para um tribunal. E vai ser julgado um por um. E eu vou ser sozinha ali sendo julgada. Ninguém vai poder vir me defender, ninguém vai poder vir falar nada de mim, não. Sou eu sozinha. Então Jesus vai parar na minha frente, vai abrir o livro. E nesse livro vai estar tudo que eu fiz na minha vida. Tudo. Tudo. E eu vou começar a ser julgada por tudo isso que está escrito nesse livro. E então, se eu não me desviei do caminho do pecado, a Bíblia diz que eu vou para a condenação. E Jesus inclusive fala, haverão alguns que vão dizer, não, Senhor, mas eu falei em teu nome, eu expulsei até demônios, eu falava da Bíblia. E Jesus vai dizer, se aparta de mim porque eu não te conheço. Porque nessa hora, gente, Deus vai saber quem é dele e quem não é.
Nessa hora não vai ter ninguém se fingindo de crente. Porque Deus vai saber quem é cristão e quem não é. E quem não for cristão, quem não for salvo, a Bíblia diz que essa pessoa vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E lá será a segunda morte. E ela agonizará. Fala que esse lugar é um ranger de dentes terrível. É um lugar horrível. E então, essa pessoa, ela vai ter consciência, porque ela já vai ter se ajoelhado a Deus, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará a Deus e toda língua confessará. Ou seja, ela vai ter consciência de que ela não aceitou a verdade. A Bíblia diz isso, gente. A pessoa vai estar lá no inferno, a pessoa vai estar lá no lago de fogo e enxofre, tendo a consciência de que ela decidiu errado. E então, nesse momento, ela vai olhar para o lado, vai ver Satanás, vai ver a besta, vai ver o falso profeta, tudo do lado dela ali queimando também. Que eles vão estar queimando também, gente. Aí ela vai olhar essa pessoa e, nesse momento, ela vai sentir muita raiva. Porque ela foi enganada a vida inteira. Aí ela vai querer ir para o céu. Ela vai querer. Assim como o rico tentou com Lázaro, lembra? Ela vai querer ir para o céu. Ela vai falar, ai meu Deus, me perdoa, Senhor. Ela vai começar até a orar ali. O ateu vai começar a orar. Senhor, me perdoa, Deus, me perdoa, eu reconheço que o Senhor é bom. Ele não vai poder ir para o céu. Porque vai ser tarde demais. Como uma promoção, né? Tem lá, liquidação, compre. Você vai lá comprar, a liquidação acabou. É isso. Já era. E não adianta o pecador achar que vai ser... Eu vou fingir que eu sou crente, aí eu passo e entro com os crentes, né? Não. Deus sabe quem é dele. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa mente. Deus sabe o que a gente fez e o que a gente não fez nessa vida. Com que ânimo a gente fez as coisas. Com que intenção. Deus sabe tudo isso. Tudo isso. E nessa hora, eu não vou ter mãe para chamar para me defender. Não vou ter pai para me chamar para me defender. Eu não vou ter ninguém, gente. Nem Jesus vai me defender nessa hora. Porque Jesus está lá como advogado agora. Agora. Quando ele vier, gente, ele vai vir como juiz. Ele não vai ser mais advogado, não. Não adianta eu falar, Jesus, intercede por mim. Ai, não. Ele vai vir como juiz, ele não vai vir como advogado. Ele é advogado agora. Pede para ele interceder por você agora. Porque agora ele é advogado. Mas quando ele voltar, quando ele vier, ele vem como juiz. E a Bíblia diz que nesse momento as pessoas vão entender que fizeram tudo errado. Mas vai ser tarde demais. E enquanto isso, salvos, aqueles que eram justos, e ainda que sofreram nessa terra, enquanto que o ímpio vivia coisas maravilhosas nessa terra e está lá sofrendo lago de fogo e enxofre, enquanto isso o justo que vivia coisas horríveis nessa terra, ele vai estar vivendo toda a felicidade. Ele vai estar tão alegre, tão feliz que ele já não vai lembrar mais das dores dele. É isso que a Bíblia diz. E aqui no versículo 6, o salmista fala isso. Olha, os ímpios, eles não vão resistir no dia do juízo. Eles não vão conseguir ficar de pé no dia do juízo. E os pecadores, eles não vão conseguir se congregar com os justos, não. Não vai. E no versículo 6 o salmista explica por quê. Porque Deus conhece o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios é a destruição. Deus sabe, aqui está querendo dizer o caminho, quer dizer qual é o fim. Deus sabe qual é o fim do justo. E é o que é a salvação. Deus sabe disso, que o caminho do justo é bom. Por isso que ele é uma árvore. Ainda que a gente olhe para o justo agora e fale, nossa, está passando uma situação difícil. Está sem dinheiro, está sem emprego, está sem não sei o quê, né? Tá difícil. Mas Deus olha para ele e fala, olha, essa árvore é boa. Porque Deus sabe qual é o final. O final não é isso aqui.
Afinal, não é essa a vida. De que adianta viver uma vida inteira de alegria, de felicidade, de riqueza e passar ali depois, gente, viver a segunda morte ali no lago de fogo e enxofre? De que adianta sofrer tanto, um ranger de dentes ali, um arrependimento total? De que adianta? Por isso que Deus sabe qual é o fim do justo. E o fim do justo é bom. Foi o que eu disse no início da aula de hoje, né? Chegou um momento aqui na história onde os ímpios estavam vivendo tão bem e os justos estavam vivendo tão mal. Tem até um profeta que diz isso, que os justos passam a ter inveja dos ímpios. Tem um profeta que fala isso. Não lembro agora qual profeta que é, acho que é Jeremias. Os justos começam a invejar os ímpios, eles começam a ter inveja dos ímpios, né? E aqui é dito, não tenha inveja do ímpio. Não tenha. Por mais boa que pareça a vida dele, não inveje o ímpio, porque o fim dele não é bom. O fim do justo é bom, o fim do ímpio não. Então não tenha inveja. Amém. Então amanhã, gente, a gente vai estudar o Salmo 9, tá bom? Eu vou pôr um louvor, gente, sobre o juízo final pra gente finalizar a aula de hoje, tá bom? É o mesmo louvor do início da aula, sobre o juízo final, diz exatamente o que eu tô falando, gente. É muito bom esse louvor, tá? Amém. Quem puder ouvir, ó, vale a pena. Famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia da condenação do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz? O que adianta a alta posição do homem se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode o lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado continuarás na vida de pecado? A salvação não vai te interessar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, esse é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, esse é o meu dever, a pura verdade a todos falar. A
juízo final é a morte. Amém, gente. Então, esse louvor é perfeito, né? Para resumir tudo que a gente falou. Glória a Deus, amém. Eu vou me despedir então do Facebook e do Instagram. Vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre o Salmo 9, tá? Salmo 9. Vamos falar só sobre esse salmo que ele é grandinho, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos aí no Facebook e no Instagram, tá bom, gente? Vou desconectar. Até amanhã, com a graça de Deus. Amém. Uma boa noite.